Olá, caros estudantes. Aqui quem fala é o professor José Maria. É uma grande satisfação estar mais uma vez aqui com vocês, gravando essa videoaula para enriquecer os nossos estudos domiciliares. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos de volta gravando mais uma videoaula, onde hoje nós vamos falar sobre volume de sólidos geométricos. Então vamos iniciar nossa aula fazendo a seguinte interrogação, a seguinte pergunta. O que é um sólido geométrico? Um sólido geométrico é uma figura espacial que possui três dimensões, geralmente largura, altura e comprimento, certo? Aí, quais são suas aplicabilidades? Quais são suas aplicações? Então nós temos diversas situações em nosso dia a dia que nós podemos aplicar o sólido geométrico. Como por exemplo, você pode encontrar ele numa caixa de chocolate, no modelo da caixa d'água, numa cisterna, nos poços artesanais, em um aquário, até mesmo uma sala de aula é um exemplo de sólido geométrico, porque possui largura, altura e comprimento, ok? Muito bem. Então vamos falar agora do paralelepípedo. Vou abrir aqui uma construção que eu fiz no software GeoGebra. E nós vamos trabalhar o nosso primeiro sólido geométrico, é o paralelepípedo. Muito bem. O que é o paralelepípedo? O paralelepípedo ele é um sólido geométrico em que suas faces opostas são paralelas, né? Por isso recebe esse nome de paralelepípedo, certo? Então eu projetei aqui um retângulo que vocês podem observar está na cor azul. Então a base é 4 e a altura é 3, certo? Aqui na janela 3D, sobre esse retângulo que está na cor azul, vai ser a base do meu paralelepípedo. Eu projetei essa região que forma o paralelepípedo, certo? A base de cima que está na cor amarela é um retângulo. Ela é oposta à base que está na parte de baixo, está na cor azul. Então esses dois retângulos são o que? Opostos, né? São as faces opostas e são paralelas, certo? Vou clicar aqui na janela 3D e vou fazer aqui uma animação para vocês observarem. Certo? Então vejam. Esse retângulo que está na cor azul é oposto ao retângulo que está na cor lilás, certo? São opostos e são paralelos e com a mesma medida. O retângulo que está na cor preta, ele é oposto ao retângulo que está na cor verde, certo? Observem, eles são opostos e são paralelos, certo? Então observe aí a movimentação aí. Vou construir aqui uma interaçãozinha para a gente observar as faces, ó, certo? Então se vocês observar tanto da parte, a visão de cima, como aqui de baixo no plano, nós observamos que o paralelepípedo ele tem três dimensões, ó, largura, altura e comprimento. Então vejam, a largura é 3, o comprimento é 4 e a altura é 2. Como é que eu calculo o volume do paralelepípedo? O volume é igual a vezes B vezes C. A, B e C representam a largura, a altura e o comprimento, certo? Então, multiplicando. 4 vezes 2 é 8 e 8 vezes 3 dá 24. Logo, o volume desse paralelepípedo é 24 centímetros cúbicos, certo? Por quê, professor? Porque volume é medido em unidades cúbicas, ok? Muito bem. Então agora eu vou mostrar para vocês como é que ficaria a planificação desse paralelepípedo. Observem. Certo? Se vocês observar aqui com calma aqui do lado esquerdo, ó, essa região que se encontra na cor verde, certo? E com essa corzinha aqui azul, representa a planificação desse paralelepípedo, certo? Aqui é como se você pegasse uma caixa, né, uma caixa que vem com biscoito, né, do supermercado, abrisse ela e quando você abrisse aqui as laterais, ela ia obter esse formato, certo? Esse formato aqui é a planificação do paralelepípedo. Quando a gente fecha, observe, ó,
Ele vai formando aqui um paralelepípedo do lado esquerdo, na corzinha verde, ó, certo? Veja aí com calma a interação. Tudo bem. Bom, trabalhando o paralelepípedo, agora nós vamos trabalhar um outro sólido geométrico. Vamos trabalhar agora o cubo. O cubo ele é o sólido geométrico, certo? Que ele vai possuir 6 faces quadradas, certo? Então, para construir um cubo, eu vou primeiro construir um quadrado de lado 2. Você pode observar, aqui eu tenho um quadrado de lado 2, certo? Então, sobre esse quadrado que está na cor azul, eu projetei o cubo, certo? Como é que eu calculo o volume do cubo? Gente, o volume, ele vai ocupar toda essa região aqui, ó, do cubo, tá certo? Então, o volume do cubo, para calcular esse volume, basta eu aplicar a seguinte expressão: o volume do cubo é igual a aresta elevada ao cubo. Que aresta, professor? A aresta é o lado de cada uma das faces que compõem o sólido geométrico, tá certo? Então, como eu sei que o cubo vai possuir 6 faces quadradas, certo? Então, todos os lados, ou seja, todas as arestas são iguais. No meu caso aqui, a aresta vale 2. Vocês observam daqui 2, ó. 2 e 2. Então, o volume é igual a aresta elevada ao cubo, certo? Como a aresta vale 2, então o volume vai ser igual a 2 elevado ao cubo. Quanto é que dá 2 elevado ao cubo? Você repete 2 3 vezes e multiplica. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. E 4 vezes 2 é 8. Logo, o volume do cubo é 8 centímetros cúbicos. Ok? Agora eu vou mostrar para vocês a planificação do cubo. Eu falei para vocês, né, anteriormente, que o cubo ele é formado por 6 faces quadradas. O que é isso? É formado por 6 quadrados. Vamos observar assim mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então fica provado que realmente o cubo ele é formado por 6 faces quadradas. Certo? Agora observe quando eu puxo aqui, ó, o controle deslizante para a esquerda. O que é que vai acontecer? Eu vou ali na janela 3D, ele vai formando o cubo, tá certo? Ó. Observe. Muito bem. Onde é que eu posso, no meu dia a dia, onde é que eu posso aplicar? Encontrar um cubo? Nos dados, né? Uma caixa de panetone. Vocês observar, pode observar aqui, ó, que parece uma caixa de um panetone, ó, certo? Ó, quando eu abro, ó, certo? Ela vai formar essa imagem. Essa imagem está nessa região que está toda na cor azul, é chamada de planificação do cubo. Isso aqui cai muito em questões de vestibular, no SPAES, até mesmo no próprio Enem, tá certo? Muito bem. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o cilindro. Eu vou sair dessa janela e vou abrir aqui o cilindro, ok? Cilindro. Muito bem. Gente, o cilindro, eu construí o cilindro, eu construí aqui no software GeoGebra primeiro, uma circunferência de raio unitário. Professor, o que é uma circunferência de raio unitário? É uma circunferência que tem raio 1, certo? Vou clicar aqui na janela 3D e vou mostrar para vocês que realmente a base desse meu cilindro vai ser essa circunferência aqui de raio 1, certo? Observe. Ó, eu vou dar uma inclinada e vocês vão observar. Ó, estão vendo? Essa circunferência, ó, tá na cor vermelha, essa mesma circunferência aqui. Então, essa circunferência é a base do cilindro. Então, gente, a base de um cilindro é uma circunferência, tá certo? Tanto a base de baixo, que é a base inferior,
como a base de cima, né? Ó, que é a base superior, tá certo? Essa região que está na cor verde é a chamada de superfície lateral. Mas o que importa para hoje é a gente calcular, aprender a calcular o volume do cilindro. Então, galera, como eu sei que a base de um cilindro é uma circunferência, então a área da base, certo? A área da base desse cilindro, para calcular a área da base, basta eu aplicar a expressãozinha, a fórmula que calcula a área da circunferência, que é π vezes raio ao quadrado, certo? Como eu sei que o π valia aproximadamente 3,14, então a área da base vai ser igual ao π, que é 3,14, vezes o raio vale 1, porque a circunferência tem raio unitário, vale 1. Então eu pego 1 elevado ao quadrado. Repito 3,14 e em seguida multiplico. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. 3,14 vezes 1 é 3,14. Então a área da base dá exatamente 3,14 centímetros quadrados, porque a área, por medida de superfície, é medida em unidades quadradas. Mas o que me importa aqui eu aprender hoje é calcular o volume. Como é que eu calculo o volume do cilindro? O volume do cilindro é igual à área da base vezes a altura, tá certo? A área da base eu já calculei aqui, ó. Mede 3,14. Eu troco o AB, que é a área da base, por 3,14, vezes a altura. Quem é a altura? Gente, a altura do cilindro é o segmento de reta, né? O que vai do centro da base de baixo até o centro da base de cima. Então, se nós observarmos aqui, o centro da base de baixo é a origem do plano coordenado, né? Ó, que é 0. E a origem da base de cima é o 5. Então, a distância de 0 a 5 é 5. Então, a altura vai de 5. Então, multiplicando 3,14 vezes 5, vou obter aproximadamente, né, 15,7. Aí eu coloco centímetros cúbicos. Por que, professor? Porque volume é medido em unidades cúbicas, certo? Se eu considerar isso aqui como centímetro, as unidades aqui como centímetro, né? Então, vou obter centímetros cúbicos. Então, o volume do cilindro é 15,7 centímetros cúbicos. Gente, a aula de hoje era isso. Vamos ficar por aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima aula.